Bem, gente, hoje nós iremos falar um pouco sobre o contexto da filosofia contemporânea. Então, você que está em preparação para o Enem, você já deve ter visto falar sobre o contexto da filosofia dentro da história. E você sabe que tem os quatro períodos da filosofia e um deles é o período no qual nós estamos centrados, que é a filosofia contemporânea. Então, dentro da filosofia contemporânea, eu escolhi seis filósofos, né? Os maiores filósofos da filosofia contemporânea, do meu ponto de vista. Então, o primeiro filósofo que eu escolhi para falar sobre ele é Rawls. O segundo é Lois. O terceiro é Karl Jaspers. Quarto é Eric. O quinto é Karl Popper. E o último é Friedrich Nietzsche. Então nós iremos estar trabalhando sobre esses filósofos, né? Então, de uma forma geral, mais contextualizada, nós iremos ver a questão de Rawls. Então, ele vai ter o seu ponto de vista baseado-se dentro da filosofia contemporânea. Então, ele faleceu em 1938, né? Então, é Edmund Rawls. É australiano, né? E vai dar o seu ponto de partida. Então, quando você vai ver a questão da fenomenologia, segundo Rawls, você pode até pensar que estamos tratando de um contexto psicológico. Então, o que é que tem a ver Rawls com a filosofia, se dentro desses seus fenômenos ele vai estar apresentando o seu contexto, os seus contextos psicológicos. Então, esse contexto psicológico é justamente a partir de uma investigação, né, que ele vai tentar aprender, né, compreender os fenômenos, as aspirações da consciência. Quando ele estuda a consciência de uma maneira mais rigorosa, mais afinca, né? Então ele vai dar sentido a vários contextos que a própria filosofia não conseguia ainda analisar. Então tinha uma distinção, tinha uma forma de separar a filosofia da psicologia. E nesse contexto, segundo Rawls, não, nesse contexto você vai perceber esses fenômenos, essas influências que se tem dentro da psicologia e também na filosofia. Vai unir, né? Vai unir esses contextos. Você vai ver isso também, essa questão de união, nas teorias freudianas, né? Dentro da teoria freudiana você também vê isso. Então, no textinho que eu separei aqui para que você possa analisar, diz o seguinte, que Rawls ele apresenta a sua fenomenologia como método de investigação que tem como propósito de apreender o fenômeno, isto é, a aparição das coisas à consciência de maneira rigorosa. Com o método de pesquisa, a fenomenologia é uma forma radical de pensar. Então, quando eu estou falando em uma forma radical de pensar, e eu estou envolvendo o pensamento, automaticamente eu estou envolvendo a questão da filosofia propriamente dita. Então, como as coisas do mundo se apresentam, a consciência, né? A consciência, o filósofo alemão, ele pretende, né, prescrutar, ou seja, estigar, fazer mais valer essa aspiração no sentido de captar a sua essência.
aquilo que o objeto é em si mesmo, dá valor a cada um, isto é, ir ao encontro das coisas em si mesmo. Então Rawls, ele vai dizer isso, né, daquilo que o objeto é em si mesmo. Ele vai escrever isso aí, né? Então, algumas adaptações foram feitas e é estudado até hoje. É importante você ver, né, com relação ao que vai trabalhar Rawls, com relação, fazer uma relação entre filosofia e psicologia. Nesse sentido, então, a filosofia rawlsiana, ela traz consigo um novo método de investigação que irá exercer grande influência no meio acadêmico, o que fará da fenomenologia um marco, né, imprescindível na filosofia contemporânea. É importuno e eficaz ter a certeza de que essa enfatização de Rawls dentro da filosofia é de um tanto vasta, tensa, né, grande, que requer, por sua vez, certo esforço, né, para buscar interpretar. Diante disso, né, podemos ter alguns aspectos, né? Então, a filosofia rawlsiana, ela vai estar voltada, gente, justamente para isso, para o enfoque, para a característica do ser, para pensar os sentidos, para colocar em prática a consciência dentro da sociedade. Então, temos aqui o que é, né, o que é a fenomenologia. Então, tirado, se você for procurar nos dicionários, você vai ver várias outras, né, vários outros contextos voltados tanto para o português, né, propriamente dito, como também para a filosofia. Então, dentro do dicionário da filosofia, você vai encontrar, então, seria um substantivo, né, feminino filosófico. Então, num pensamento que sucintista descrição filosófica dos fenômenos em sua natureza. Então, aparente e ilusória, manifestada na experiência aos sentidos humanos, a consciência imediata. Então, algo que você pensou do nada, aquilo apareceu, um pensamento que veio do nada, mas tem uma formalidade, né? Tem um contexto. Então, são os fenômenos que vão ser estudados. Quando você vai estudar esses fenômenos, você vai encontrar com mais destaque dentro da filosofia de Rawls, né? Então você vai tendo aí esses enfoques, né? O segundo contexto para esse fenômeno. Você vai também buscar na filosofia, não é só Rawls, mas também tem alguns outros filósofos que podem ser descritos, que nós não iremos trabalhar agora. Porém, você tem que ver essa relação da psicologia com a filosofia, certo? O segundo filósofo que eu escolhi para que possamos trabalhar, né, também é um francês, né? É um francês, ele vai viveu até um francês e viveu até 1951. Então é Lois, né? Então Lois, o que é que fala Lois? Qual a sua importância de Lois dentro da filosofia? Então, a atualidade e a sua origem de obra, ele vai buscar encarar, né, a questão espírita, né, a questão espírita dentro da atualidade filosófica. Veja que importância se tem quando se fala de espiritualidade dentro da filosofia. Tem vários contextos para ser interpretado, para ser falado. E Lois, ele quer o quê? Ele quer buscar uma forma de compreender o contexto espiritual. Ele quer buscar uma forma de compreender o contexto espiritual dentro da filosofia.
Então não se trata de uma espiritualidade religiosa, como você pode ver no texto que eu escolhi para você. Então, a sua atualidade decorre de propor ao homem de hoje em busca de alimentos para a alma. Uma espiritualidade, né, dividida em espiritualidade, que não supõe nenhuma fé religiosa, nenhum envolvimento particular em determinada confissão. Então, essa espiritualidade filosófica, que já era a de Platão, né? Então, foi, né, renovada por Lois, né? Por Lois. Então, o filósofo propõe uma reflexão sobre o que constitui o eu, sobre como se dá o conhecimento, sobre a origem das ideias, sobre vícios e virtudes que favorece ou prejudica a vida espiritual. Eu estou falando num contexto espiritual segundo Lois. Eu não estou falando num contexto religioso, certo? Então, qual o ponto de partida, o que podemos aproveitar de Lois com relação a, dentro da filosofia contemporânea, com relação à espiritualidade? Ele quer que a alma seja alimentada, certo? Porém, que você não tenha uma influência, né, certo? Que você não tenha uma influência religiosa, que você não seja obrigado a seguir, mas que você faça uma reflexão, que você alimente a sua fé por meio da sua espiritualidade. É o que vai tratar isso também Platão, certo? Na filosofia antiga. Então, fica para nós aí a questão, esse destaque de Lois, com esse enfoque no contexto da espiritualidade. E ele vai ser bem claro, ele não está querendo tratar a espiritualidade como forma religiosa. E você pode fazer isso? Como é que você vai dividir espiritualidade com o contexto religioso? Você pode sim. O contexto religioso é você escolher uma religião, você seguir. Mas além da sua religião, você tem que ter um contexto espiritual. E como é esse contexto espiritual? É você se alimentar a sua alma com seu espírito. Então, as religiões ela tem esse propósito de oferecer para você uma possibilidade, independente da religião que seja, mas ela tem um propósito de oferecer para você uma possibilidade, certo? Uma possibilidade de você alimentar o seu espírito. Seja como for, né? Seja como for. Porém, é uma forma de alimentar o seu espírito. É isso que vai fazer Lois, né, Luiz? Não vai querer que você tenha uma particularidade espiritual e dizer qual religião que é certa. Porém, ele vai valorizar o contexto espiritual na forma particular de sua fé, que você alimente o seu espírito. É isso que ele vai dizer para vocês. Outro filósofo que escolhi, né, foi Karl Jaspers, né? O terceiro filósofo que escolhi foi Karl Jaspers. Karl Jaspers, ele viveu até 1969. Né? Então, ele vai também dar o seu ponto de partida, a sua participação, né, dentro da filosofia. Então, eu escolhi aqui alguns pontos, né? Alguns pontos que vai ser visto, que você vai ver realmente em Karl Jaspers. O primeiro ponto que você vai ver em Karl Jaspers, né, a investigação filosófica, revolução da vida em 3 momentos. Ele vai dividir também essa investigação filosófica, segundo ele, em 3 momentos. Primeiro, a orientação no mundo, certo? A orientação no mundo. Segundo, esclarecimento da existência. E terceiro, a metafísica, certo? Então, ele vai também usar a questão do conceito ser em situação. É a realidade empírica que se mostra e se impõe a todos, filósofo ou não,
independente disso, não é filósofo ou não. É o dado puro e simples que se refere a qualquer realidade humana ou mundana, física e psíquica. É vida temporal do homem, como é desdobramento no tempo e espaço. Vamos lá. Vamos voltar para os 3 pontos fundamentais. Qual as dúvidas mais refutantes, mais filosóficas, né, que existe? Eu sempre gosto de citar isso nos alunos, né, dos meus alunos. É a questão de onde vim e para onde vou. Então, Karl Jaspers, ele vai tratar justamente isso. Né? Ele vai tratar justamente isso. A orientação, né? A orientação no mundo. Então, como é que eu me oriento? Quais os preceitos que eu sigo, que eu devo seguir no mundo? Qual a minha origem? Qual a minha orientação no mundo? É isso que ele vai tratar. Depois disso, ele vai tentar esclarecer a existência do ser na sociedade. Seja de uma forma evolutiva ou não, vai depender de sua crença, mas ele vai buscar esclarecer a existência do ser no mundo. Por último, dentro da filosofia fica mais fácil compreender o terceiro ponto, que é a questão da metafísica. Então, a metafísica, você sabe que é acreditar em tudo que está além da física. Então, os fenômenos, contextos espirituais metafísicos se subentendem o mundo espiritual. Então, o maior exemplo que eu uso para tratar a metafísica é Deus. Deus é um contexto metafísico. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, se ele é espírito, ele é, né, com certeza, metafísico. Né? Metafísica. Então, o que a ciência ela não consegue explicar, dentro da metafísica você vai ter uma explicação melhor, visto que essa explicação é justamente voltada para o contexto espiritual. Né? Então, fica aí essa parte de Karl Jaspers para que possamos trabalhar, podemos se atualizar dentro desse contexto. O quarto filósofo que eu escolhi foi Eric, né? Então, qual o ponto, né, de partida de Eric? Qual foi os seus fundamentos? Ele que faleceu em 85, né, 1985. Podemos com certeza ter ele como um filósofo da filosofia contemporânea sem nenhum empecilho, né? Então, ele vai ter algumas teorias, né? Ele vai ter algumas teorias. Então, dentro dessas teorias, vamos compreender o contexto da adequação que funciona, né? Os seus níveis, as suas realizações que ele vai usar como a Maneses, né, que tem adaptação, que funciona em muitos níveis, né? Qual nível você vai estar vigorado, segundo Eric, né? A obra é tanto uma recordação do próprio desenvolvimento de sua vida, né? Recomendado até sua memória de infância. Então ele vai fazer o quê? Qual o contexto de Eric? Ele vai fazer uma viagem no tempo, certo? Ele vai fazer uma viagem no tempo, e essa viagem no tempo implica dizer que ele vai usar momentos de sua infância, de quando ele era criança, para a atualidade. E esses fenômenos ele vai estudar, tentando demonstrar o que seria isso. Então ele vai usar também a questão da consciência. Então, mais uma vez, mais um filósofo aí, podemos dizer assim, está falando nesses 6 que eu escolhi para falar para vocês. Mais uma vez estamos vendo o fator da
psicologia, né? Então, a Menezes, né? Então, o que seria isso? Então, é importante você dar uma vigorada, né? A teoria da história e da política sobre ele, né? Ele vai tratar isso, né? Então, você vai tendo esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de contexto, de fatores psicológicos encontrado na infância de Eric, e ele vai mostrar para nós esses fatores. Ele vai levar ao nosso entender fenômenos de nossa infância. Veja bem que algumas coisas de nossa infância conseguimos lembrar, né? E algumas na atualidade, que passou há pouco tempo, a gente não consegue, às vezes passou uma semana, algumas coisas a gente consegue esquecer, e coisas da infância nossa a gente ainda lembra, né? Então, o que é a Menezes? Então, substantivo feminino, lembrança, né? Lembrança pouco precisa, né? E reminência, recordação. Então, o que é que ele vai trabalhar? Justamente recordação de sua infância, né? A lembrança de sua infância. Dentro da filosofia platônica, né? Então, a rememoração gradativa através do qual o filósofo descobre dentro de si as verdades essenciais e latentes, né? Que remontam o tempo anterior ao de sua existência empírica. Antes de você usar todos os seus sentidos propriamente dito, particularmente falando, né? Você teve uma vivência, e essa vivência ela é importante para você. Ela é importante para você. Qual a importância que você tem? É você recordar, né? Lembrança, né? Pouco precisa, aquela lembrança do passado que você realmente ainda tem consigo, e você estudar aquelas lembranças, algumas coisas que você ouvia, que você não compreendia e que hoje você consegue compreender, certo? Eu ouvia muito meu pai, meus avós falando algumas coisas que eu não conseguia entender. Hoje sim. Então é justamente isso. É buscar esse foco dentro do pensamento antigo. O penúltimo filósofo que eu escolhi, Karl Popper, ele vai viver até 1994, né? Atualíssimo, podemos dizer assim, para a filosofia contemporânea. Então, Popper, qual o seu elemento? Então, em primeiro lugar, Popper não elimina a metafísica, simplesmente assim como Kant, né? Tenta eliminar os campos de atuação desta e da ciência. Em segundo lugar, esta determinação ocorre, né? Ocorre ao longo dos fatos, decorre ao longo do processo de possibilidades. Então, as teorias de Popper, se você for analisar e você prestar atenção, ele não tenta eliminar a metafísica, mas ele tenta julgar, né, julgar ela como fenômeno de indução, né, a forma de proceder à indução. O que seria a indução, né? Então, o que podemos conseguir, né? A questão da hipótese dedutiva. Vamos trabalhar Popper justamente com a questão da hipótese, né? do contexto hipotético dedutivo, ou a hipótese dedutiva, certo? Isso é importante, esses quadros, esses fenômenos que é visto dentro de Popper, para que possamos identificar o contexto filosófico dentro da sociedade. Então é bom você dar uma olhada nesse contexto hipotético dedutivo. Segundo Popper,
você vê o que fala, o método, né? O método hipotético dedutivo dentro de Popper, o que fala Popper sobre a metafísica, né? A sua referência, né? As suas obras filosóficas e esse quadro de referência, a sua atuação na sociedade. É bom você fazer uma reflexão sobre isso. Logo em seguida, eu escolhi como último, mas não por ser pouco importante, mas eu tenho uma imensa admiração pelas teorias de Friedrich Nietzsche, que ele vai falecer em 1990, e ele vai ser como é que eu posso dizer, um dos filósofos mal interpretado, certo? Mal interpretado em uma de suas obras, né? Um dos mais filósofo que foi dentro da filosofia contemporânea, o que mais foi mal visto, podemos dizer, pela sociedade, foi Friedrich Nietzsche, porque ele foi um filósofo que foi contra, né? Foi contra a questão da igreja, né? A questão da igreja, onde não permitia que as pessoas pensassem, e se pensasse, era para pensar um pensamento voltado aos pretextos segundo a igreja, e isso, quando não ocorria, era muito criticado. E o que vai fazer Nietzsche? Nietzsche, ele vai ser um filósofo individual, ele não vai querer essas inspirações dos outros, mas ele vai querer se voltar-se, né, com seus pensamentos, algumas teorias fortíssimas, né, fortíssimas para a sociedade da época também. Ele vai, com liberdade, e vai escrever uma das obras chamada, a que eu mais admiro nele é a questão tem várias obras importantes, porém a que eu mais admiro é o Anticristo, né? Então, quando você, pelo título, você diz, não, isso é o diabo, né? O Anticristo é o diabo. Não, ele está falando uma visão antes de Cristo, antes do pensamento cristão. Então, tem como o ser humano pensar com base em um pensamento voltado para a filosofia, sem uma paixão cristã. É isso que ele vai querer dizer, né? Então ele vai ser um indivíduo que muitas vezes é mal visto, né, pelo seu conceito, né, pelo seu conceito. Então a meta, segundo Nietzsche, né, seria o super-homem e não a humanidade, que para ele era mera abstração, não existindo em realidade, sendo apenas um imenso formigueiro de indivíduos. Então ele não quer essa união. Ele não vê importância nessa união da sociedade. Ele não é que ele esteja querendo desfornecer ou descaracterizar a união do indivíduo, mas ele quer que o ser humano seja individualmente capaz de suprir sua necessidade, seja um super-homem, né, que tenha poder, que se destaque na sociedade, que não seja somente dependente dos outros, né? Então, a todo mundo era para ele como uma imensa oficina, onde algumas vezes as coisas eram bem, né, sucedidas, mas na maioria das vezes o fracasso era resultado final. A finalidade da experiência era aperfeiçoamento do indivíduo e não a felicidade da coletividade. Ele não está preocupado na felicidade coletiva, e sim no ser. Eu tenho que ser primeiro feliz e depois os outros podem ser felizes, podem ser felizes comigo. Então, segundo ele, a sociedade não é um instrumento para a melhoria do poder, né, da personalidade do indivíduo, não para a elevação de todo. Então, a princípio, ele acredita,
no surgimento de uma nova espécie de ser, porém possua porém passou a cogitar a possibilidade do ser super-homem, ser um indivíduo superior, que se elevasse acima da mediocridade e de sua existência, que se devesse ao esforço, à educação, do qual precisaríamos, né, de sua seleção natural. Então, nesses estudos, então existiria a questão da seleção natural. Então, o ser humano, ele, segundo Nietzsche, tem que se destacar, tem que ser superior aos outros. Ele acredita na possibilidade de um ser extremo, né, um ser maior, podemos dizer assim, não voltando ao pensamento aonde vai tratar a questão de usar Deus como o super-homem, mas sim o próprio ser maior do que e não depender de uma coletividade, né, se aperfeiçoar, buscar instrumentos que possa se superar a cada dia. Bem, gente, esse foi, né, os 6 filósofos da filosofia contemporânea que eu escolhi para vocês, né? Espero que vocês façam alguns comentários que podemos estar nos comunicando através do canal, né, Filosofia Hoje em Dia. Então, esse foi os filósofos que apresentei para vocês, que vocês possam refletir, estudar e fazer um bom aproveitamento deste material que estou desenvolvendo para vocês, né? Muito obrigado.